Muito bem, queridos. Ih, o pastor já vai espalhando lápis aí. Eita, voltou mesmo de férias, hein, pastor? Olha aí. Pegou a pastinha preta. Ah, prova surpresa, eu não queria dizer isso, para não falar, pastor, o senhor voltou de férias mesmo, pastor? Não quer tirar mais uns dias, não? Né? Ai, 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 os irmãos estavam ouvindo sobre a igreja de Éfeso, sobre Marta e Maria, mas deu tempo de você revisar aí as bases da fé, e agora nós vamos fazer uma breve, uma breve revisão dos nossos períodos, que nós temos aprendido. Vamos lá. Ó, pastor, estou lembrando desses quadros aí, hein, pastor? Já faz muito tempo que a gente viu. Faz não, só 3 semanas, hein? Pastor, eu estou com a mensagem de Marta e Maria na cabeça ainda, pastor. Estou pensando na igreja de Éfeso. Agora nós vamos ver. Estou pensando no Epafrodito, irmã Diné? Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de nos reunirmos aqui como igreja do Senhor, para aprender, Senhor Deus, para glorificar o Senhor com tudo que o Senhor já tem falado no nosso coração, que tudo que nós temos, Senhor Deus, que tudo que nós pensamos, tudo que nós refletimos, tudo que nós sabemos, vem, Senhor Deus, da iluminação do Teu Espírito. Então nós pedimos, Senhor Deus, essa iluminação para que não somente o nosso entendimento seja tomado, Senhor Deus, assim também como o nosso coração e as nossas ações, Senhor Deus, reflitam a glória do Senhor. Mais uma vez te agradecemos e te louvamos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós temos aqui alguns quadros. Irmão Messias, vou pedir para você, para o lado direito, entregar aqui para nós, por favor. Eu vou pedir aqui para a irmã Sueli entregar para o lado de cá, irmã Sueli, por favor. Que essas. Olha as bases da fé. Por que é importante as bases da fé? É uma boa pergunta quando você está estudando algo, né? Mas por que é importante? Por que uma base é importante? Uma base sustenta o restante. Na verdade, alguém já viu uma construção iniciando? Alguém já viu? Já presenciou? Alguém sabe o que tem embaixo das paredes? Aqui nas construções nós falamos aqui do Brasil. Nos Estados Unidos é diferente, né? Tem o alicerce. Tem o alicerce. O alicerce ele é feito de ferragem, concreto, e isso eu entendo um pouquinho, porque eu trabalhei com o seu Nivaldo durante um tempo como servente. Então eu entendi. Tem mais folhas aqui, tá, irmãos? Se precisar. Então, então tem um alicerce. No alicerce vai ferro, vai concreto, né? Vai fazendo aquela base toda para a parede poder ser sustentada, e talvez uma laje, ou talvez outros andares. Mas embaixo do alicerce tem algo também. Quem já viu? Já presenciou? Interessante, numa construção, nós temos aqui as paredes. Ó, fiz em 3D. Muito bem, temos as paredes aqui, né? Aqui ficou meio. É o seguinte, embaixo, os irmãos estão dizendo aí, tem o alicerce, né? O alicerce fica aqui. Muito bem. Aí o alicerce, aqui tem as paredes. Mas embaixo tem. Isso, tem uma. Na verdade, as colunas ficam aqui, ó. As colunas ficam aqui, né? Isso, a tal da sapata, né?
A sapata. E na sapata ela é furada assim, queridos. Pastor, mas peraí, escola bíblica com construção civil, né? Então, nessa sapata aqui, na verdade, ela é criada uma rocha para que o alicerce fique nessa sapata e daí as paredes subirem e essa rocha vai sustentar. Então, é interessante que ela fica no fundo ali na terra. Então, faz um- um- uma medição, talvez 60 por 60, dependendo do prédio, é muito maior. Aí faz um tanto assim de concreto, com uma base muito sólida e com ferro. Então, esse ferro ele vai ser afundado ainda mais, não sei quantos metros, mais 2 metros aqui, 3 metros. E ali, aquele ferro vai dar aquela sustentação para aquela base poder segurar alicerce para a parede poder ser colocada em cima. Há quem diga que numa construção, quando você faz uma casa para baixo e outra para cima. De tanto valor que é investido nessa parte de baixo aqui. Por quê? Para a parede não dar trinca, para a casa não cair. Então, uma base é fundamental. É fundamental uma base. O meu desejo com as bases da fé é que você tenha essa sapata aqui, ó, bem fundamentada. Bem fundamentada. Quando você for falar de Cristo, quando você for falar de salvação, quando você for falar de escatologia, doutrina dos últimos tempos, quando você for falar de prosperidade, tem prosperidade na Bíblia, maneira correta de ser próspero, né? Que a Bíblia ensina. Quando você vai falar de soberania de Deus, quando você fala de cuidado do Senhor, misericórdia, benignidade, a sua base vai estar firmada, porque quando você vai pregar o evangelho e falar a verdade, aqui você vai ter essa base, não vai fugir disso. Então vai estar bem fundamentado. É tão interessante que a Bíblia diz quem que é a pedra fundamental? Cristo, né? Os apóstolos aí seriam as colunas e os baluartes da verdade, não é isso? E Paulo fala, né, que Pedro era a coluna, não é isso? E nós somos o quê? Que Pedro diz? Nós somos as pedras vivas. Olha que interessante, querido. Vai sendo edificada. Essa ideia maravilhosa, né, da palavra de Deus que nos dá esse, esse entendimento de que somos edificados. Então, muito bem, não é aula de construção civil, mas é por isso que nós temos essa base. É necessário, quando a gente olha para o Novo Testamento, depois do Antigo Testamento, apontar Cristo, apontar as promessas que vão se cumprindo e aquelas que irão se cumprir, é muito importante que você tenha, nós estamos começando, claro que do Antigo Testamento para o Novo Testamento, essa base bem firmada, tá? Então, essa é a nossa intenção quando nós estamos falando de bases da fé. O meu desejo é que nós saiamos desse curso com uma base já bem firmada e claro que até Jesus voltar, até nós morrermos, nós vamos aprendendo e crescendo na fé e aprendendo do Senhor. Então vamos retornar, fazer uma breve revisão das bases da fé. E hoje nós vamos focar, você já pegou seu lápis aí, a sua apostila. Nós vamos hoje olhar para os períodos e os livros da Bíblia que compreendem esses períodos, tá? Vamos preencher os períodos primeiro? Vamos lá. Primeiro período. Recife. Falaram aí criação, tá certo, tá dentro dos princípios, né? Segundo, terceiro, quarto, êxodo, deserto. Quarto, quinto período, retorno, reinado, cativeiro. Gente, tem tantos períodos agora, hein? Nós já retornamos, já fomos para o cativeiro, mas vamos lá. Pensa lá na sequência, olha lá. Deserto, terra prometida, cativeiro. Bem, depois, agora retorno. Lembrando que é silêncio profético, tá?
Não que não existia cristãos nesses 400 anos, mas é um silêncio profético, não temos livros bíblicos registrados nesse período. A pergunta é, não precisa responder. Esse quadro, com esses 8 períodos, está na sua cabeça? É importante que esteja, tá? Lembrando que nós estamos vendo de maneira panorâmica. Nós não estudamos nenhum desses períodos a fundo. Não daria para a gente fazer, né? A não ser que a gente ficasse somente nesse período. A gente for estudar os princípios, né? Aliás, o princípio e os princípios, o começo de todas as coisas, nós ficaríamos muito tempo. Nós estamos vendo de maneira panorâmica. Mas é importante você falar, pastor, esse quadro está na minha cabeça. Quando eu estou lendo a Bíblia, esse quadro fica na minha cabeça. Eu sei que os irmãos, que Deus começou todas as coisas, que nós temos os patriarcas, que é citado na Bíblia também. Depois teve o período do Egito, deserto, terra prometida. Depois da terra prometida teve o período do cativeiro. Depois do cativeiro teve o retorno. Depois do retorno, os 400 anos de silêncio. É importante. O Antigo Testamento, para que nós tenhamos um panorama, é importante nós entendermos esses 8 quadros aqui. Tá bom? Aí você já fez sua avaliação. Espero que você já tenha preenchido esses quadros aí de maneira, assim, tranquila. Tá bom? Agora nós vamos olhar, não para os períodos, nós vamos olhar para os livros da Bíblia. E agora vamos fazer a sequência dos 27 livros do Antigo Testamento. Sim ou não? Vinte e sete. Isso é do Novo. Ah, sim, né? Vocês concordaram e daqui a pouco, não, isso não, né? Quantos livros tem a Bíblia? 66 mesmo? Você tem certeza disso? É isso mesmo. Tudo bem. Quantos do Antigo e quantos do Novo? 39, 27. É isso aí. Então são 39 livros? Então nós vamos na sequência desses 39 livros. Eu queria que você falasse, mas não somente citasse, e nem olhe no índice da sua Bíblia aí, não olhe agora no momento. Desses 39 livros aqui, tá? Nós vamos colocar esses livros nos períodos, sem olhar o índice e fazendo na sequência, tá bom? Pensa, por que tal livro está sendo escrito em tal período? Tá ok? Lembrando que os livros não estão em ordem cronológica. Importante isso. Né? Você vai ler o livro de Esdras, ele está acontecendo é, é, assim, bem antes do período realmente que ele está está registrado na Bíblia no período bem antes do que realmente ele está acontecendo. Só uma dica, tá? Vamos lá. Desde o primeiro livro do Antigo Testamento, sem olhar o índice, tá? Primeiro é Gênesis. E ele acontece no princípio? Pastor, esse eu tenho certeza. Gênesis. Muito bem. O livro de Gênesis tem o período do princípio e também dos patriarcas. Por quê? Abraão foi chamado, e nós temos os patriarcas, quem são? Abraão, Isaac e Jacó. Alguns colocam José também como um dos patriarcas, mas Abraão, Isaac e Jacó. Isso está registrado no livro de Gênesis, sim? Então, o livro de Gênesis compreende o período dos princípios e dos patriarcas? Sim? Você tem certeza disso? Então, quando você vê a citação do Novo Testamento, Jesus falando sobre Jacó, que livro você vai? Livro de Gênesis. Aqueles que têm Bíblia de estudo, vocês já viram que às vezes tem uma coluninha no meio do texto, ou na lateral do texto, ou na parte de baixo do texto, ou algumas Bíblias que nem são de estudo, elas têm umas notas, nós chamamos de referência. Elas vão fazer referência o quê? Aquela citação que foi feita, aquela alusão que foi feita no Novo Testamento, ela vai dar essa notinha de referência que vai te ajudar a ir onde o texto está sendo relatado. Isso acontece muito, né? Então, essas notas de referência, né, vão nos ajudar bastante. É o que elas fazem. Entendeu? Aquela citação que acontece lá, ela vai ser representada no livro. Então, nós começamos com Gênesis. Aqui, princípio e patriarcas, ok? E Êxodo, onde acontece? Egito? Então, tá bom. Egito. Êxodo, Levítico, Números. Números.
Deuteronômio. Josué. Por que Josué não? Sim ou não? Sim, não. Josué estava no deserto? Sim, nós vimos isso, né? Foi até a pergunta, a colocação do Messias em outras aulas passadas, né? Só que o livro de Josué, ele vai relatar um outro momento do povo de Israel. O que ele relata? Entrar na terra prometida. Então ele está aqui, ok? Lembrando, ainda que estivesse aqui, saindo aqui do deserto para entrar na terra prometida, né? Mas o relato do livro de Josué, queda do muro de Jericó e a entrada na terra prometida. Josué, Juízes. Não? Ruth. Por que Ruth está acontecendo na terra prometida? Na época do juízo. Muito bem. 1 Samuel. 2 Samuel. Primeira Reis. Segunda Reis. Primeira Crônicas. Segunda Crônicas. E Esdras. Sim? Não? Oi? Vocês estão esperando a coluna do talvez? Sim, não e talvez, né? Esdras está aqui? Alguém falou. Retorno aí. É retorno mesmo? Mas, pastor, na minha Bíblia já está logo aqui na sequência de Segunda Crônicas. Pois é. Esdras, Neemias. Aonde está Neemias? Ah, no retorno também. Esther. Ah, Esther no cativeiro. Sim? Tinha retornado? Estava no cativeiro. A, a Esther fala de que reinado? De que império? Já é uma dica. Quando acontece o Império Persa? Depois de qual império? Ah, depois do Império Babilônico, né? Qual foi a ordem de Ciro? Tudo bem. Então é aqui, certo? Queridos, antes do livro, é, 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 dos livros poéticos, nós temos aqui o Pentateuco, e aqui são considerados os livros históricos. Gênesis, Êxodo, não, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônica, 2 Crônicas. E aí, se você abre Êxodo, você começa a não entender. Você fala, peraí, Ciro? Nem apareceu Ciro ainda. O povo nem foi para o cativeiro? Pois é, porque não está na ordem cronológica. E isso está acontecendo aqui, junto com Neemias e Esther, quando eles retornam do cativeiro. Muito bom, né? Vamos lá. E agora vamos para os livros poéticos. Jó. E aí? O que é no princípio? Não tinha citação da lei, não tinha o templo. Não é isso? E quando foi construído o templo? Foi aqui, né? 1 Samuel. Então tem que ter acontecido antes. Né? Podia ser lá, no período deserto do Egito dos patriarcas. Mas fala que Jó fazia o que para os filhos? Sacrificava. Então não tinha o templo, não tinha, mas também não tinha o sacerdote e o local onde se fazia sacrifício. E o altar ficava onde?
Começa com tá e termina com bernáculo. Tabernáculo, exatamente. Tabernáculo foi construído quando? Em que livro relata isso? Pastor, boa pergunta, pastor. Qual livro que fala sobre o tabernáculo? Qual livro que determinado profeta, líder do povo, recebeu a orientação do Senhor para construir o tabernáculo? Como é que... Qual livro da Bíblia fala sobre isso? Opa, qual livro fala sobre Arão? Foi o sumo sacerdote. Sumo sacerdote. Pastor! Pois é, irmão, começa a queimar a cabeça assim, né? Fala, tô precisando lembrar isso, pastor. Onde é que está o tabernáculo, irmãos? Levítico? Êxodo. Êxodo. Então está acontecendo aqui o relato, tá? O relato do tabernáculo. Por quê? O povo ia adorar no deserto. Ok? Então, se aconteceu aqui, foi só no livro de Gênesis, vai estar relatado para nós. O livro de Jó, provavelmente capítulo 12 de Gênesis. Jó. Bem. Próximo livro? Salmos. E agora? Por quê? Terra prometida. Oi? O rei Davi, não é isso? Não, tá aqui. Salmos. Provérbios. Também? Por quê? Salomão. Eclesiastes. Por quê? Cantares. Por quê? Ai, ai, ai. Muito bom. Essa pergunta por quê é instrutiva. Por quê? Né? Por quê? Ok, queridos? Então, quando você está lendo o Salmo, você vai entender que era o contexto que o povo estava vivendo de terra prometida. Ou, temos o Salmo 90, que foi o único salmo escrito por Moisés. Que, na verdade, o livro dos Salmos foi uma compilação, né? Tem o Salmo do Cativeiro também. Então, provavelmente, essa compilação, ou seja, esse ajuntar dos salmos foi feito por Esdras, provavelmente. Tá? Então, por isso que tem salmo de Moisés, tem o salmo de Davi, salmo dos filhos de Coré, né? Salmos do exílio, esses salmos todos, né? Muito bem. Cantares. E agora? Qual é o próximo livro que vem? Sem olhar no índice. Isaías. Quando aconteceu o livro de Isaías? Qual era a característica dos livros proféticos, queridos? Lembra? Como iniciava cada livro profético? Geralmente. No reinado do rei, tal. No reinado do rei, tal. Então, Isaías aconteceu no reinado. Qual o período que Israel teve um período de reino? Na Terra Prometida. Então, aqui nós temos Isaías. Quem mais? Jeremias. Lamentações? Também. Ezequiel? Ó, bora. Gostei dessa certeza aí. Ezequiel? Aliás, desculpa, eu escrevi. Falei Ezequiel, eu escrevi Daniel. Tudo bem, os irmãos entenderam, né? Ezequiel também no cativeiro. Muito bem? Temos aqui os profetas maiores. Né? Os livros poéticos, né? Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares. São livros poéticos. Né? A forma de escrita dele, né? É uma poesia. Poesia, claro que, lembrando a poesia hebraica, que é diferente da nossa, né? A gente faz rima, né? E eles fazem a rima de ideias. E nós fazemos a rima de sonoridade, né? A gente fala, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. A gente fala até errado. Espalha a rama pelo chão, apesar que alguns falam que batata também é um tubérculo, nasce embaixo da terra. Bom, mas tudo bem, não vem esse ao caso. Mas assim, a gente fala, batatinha quando nasce, né? Espalha a rama pelo chão, não é isso? Então,
Então, nós fazemos essa questão do menininha quando dorme põe a mão no coração. Que imagem, né? Eu fico pensando nessas coisas. Na poesia hebraica não é assim, ela é uma rima de ideias, né? Porque o paralelismo é uma linguagem escrita dos livros poéticos, né? A ideia da primeira frase, ela vai ser igual à da segunda frase, né? E, aliás, a ideia da primeira frase é igual à da terceira frase, da segunda frase igual à da quarta frase. É um pouquinho mais complicado, né? Assim, de entendermos, mas fica claro isso. O livro de Provérbios mostra muito isso. Às vezes ele coloca uma ideia, outra ideia, depois a mesma ideia repete no terceiro versículo, e no quarto a mesma ideia do segundo. Você começa a falar, isso é a ideia dos livros poéticos. Né? Vamos ver, quem sabe isso mais para frente. Tá bom, queridos? E aí nós temos os profetas maiores. Não, claro que não maiores de importância, né? Não maiores de importância, mas a sua escrita em si, né? Então nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, claro que se une a Jeremias, ele é um livro curto, mas pelo fato de Jeremias ter sido escrito também, e Ezequiel e Daniel, que também são considerados profetas maiores, mas períodos diferentes de escrita desse para esse. Ok? Agora vamos para os menores. Osé, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias e Ageu, Zacarias e Malaquias. Vamos lá. Oséias. Joel. Vamos lá? Joel? Amós. Obadias. Eu só mudei a tonalidade e já causou dúvida, tá vendo aí? É interessante. Obadias ele prega para quem? Lembra-se disso? Para Edom. Mas ainda temos o reinado aqui na Terra Prometida, certo? Jonas. Jonas era o profeta da onde? Terra Prometida também do Reino do Norte. Miqueias. Cativeiro. Retorno. Prometida também. Naum. Abacuque. Sofonias. Sofonias? Ageu. E agora, igual Ageu? Retorno. E o Zacarias? Retorno também. Onde são citados esses profetas? Ageu e Zacarias. Livro de Esdras. Capítulo 5, cita Ageu e Zacarias. E Malaquias? Malaquias é no retorno também. Esses são os profetas maiores. José, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, e Ageu, Zacarias e Malaquias. Como eu disse a vocês, não de importância, mas sim de escrita, né? Claro que, né, Daniel, por ser um profeta mais conhecido, né, tem muitos capítulos, mas o livro de Oséias também é grande, apesar de ser considerado um dos profetas menores. Queridos, esse é o panorama cronológico dos livros da Bíblia. Por isso que quando você lê, é importante ver qual que é o início, a saudação, né, a saudação geralmente é feita em carta, tá? Mas assim, a introdução de cada livro.
quando você estiver lendo, de novo, eu digo aos irmãos, eu não sou contra a caixinha de promessas, pelo amor de Deus, queridos. Assim, versículos soltos, eles são uma bênção, né? Eles podem nos abençoar e nos fazer crescer, sem dúvida. A palavra de Deus é poderosa, né? Deus usa os seus meios. Mas quando você tem um panorama do contexto que está acontecendo aquilo, aí você fala assim, ah, Senhor, é mais profundo. Por exemplo, o livro de Oséias fala sobre infidelidade. Oséias está falando para quem? Está pregando para quem? Está pregando para o povo, sim, é isso mesmo. Eles saíram bem nessa, né? Que povo? O povo que estava escutando, pastor, né? Quem era o povo? Quem era o povo que estava recebendo a mensagem de Oséias? Reino do Norte. Qual a característica do Reino do Norte? Idolatria. O povo abandona Deus e serve aos deuses. Por isso que o livro de Oséias, quando você começa a ler, parece estranho. Parece, nossa, Oséias vai se casar com uma prostituta. E tal. Você começa a não entender. Por quê? Porque foge de você o contexto. Quando você vê o período que aquilo estava acontecendo, você fala, o Senhor está demonstrando a infidelidade de Israel. E aí fica um pouco mais claro para você. Por exemplo, Naum está pregando para quem? Pastor, esse a gente não viu. Não posso responder. Tá bom. Eu já te aliviei, tá vendo aí? Mas Jonas, está pregando para quem? Para Nínive. Nós vimos a característica de Nínive, Naum explica para a gente a característica de Nínive, não foi? Nós vimos lá os adjetivos de Nínive. Então Jonas vai falar com Nínive, o livro que nós estamos, né? Ele vai pregar para Nínive, Nínive será subvertida, né? Ele sabe que Deus é misericordioso, mas a característica do povo de Nínive, entre aspas, tá? Não merecia salvação. Ué, quem merece salvação? Ninguém. Mas Deus é misericordioso a mostrar essa bênção lá para Nínive. Então, queridos, quando você começa a olhar a Bíblia, esses 39 livros, dentro dos seus períodos, você fala, pastor, eu estou começando a entender, a compreender a cronologia. Eu posso ler, pastor, a Bíblia na sequência que ela está exposta? Claro que sim, leia. Mas não esqueça, por isso que muitas pessoas às vezes confundem, fazem promessas hoje para a igreja, que não foram promessas feitas para a igreja. Foram promessas feitas para Israel, naquele momento. Mas às vezes pessoas usam algumas promessas, agora alguns princípios que foram estabelecidos para o povo de Deus, que tanto para Israel quanto para a igreja, isso norteia a nossa vida hoje. Então você começa a entender, você fala assim, no seu contexto isso está acontecendo. Né? Então nós temos vários profetas na Terra Prometida, lembrando que o reino aqui foi dividido, lembra-se disso? Né? Reino do Norte e Reino do Sul. Então profetas falaram para o Reino do Sul, profetas falaram para o Reino do Norte, Obadias fala para Edom, Jonas e Naum fala para Nínive. Então quando você pega esse contexto, você fala assim, eu estou entendendo, pastor, agora. Quando você lê os Salmos, aquelas citações de adoração, o livro de Provérbios, você passa, apesar de serem poéticos, você fala assim, peraí, por que Salomão está escrevendo de tal forma? Por que isso está sendo desse jeito? É importante você estar aí na sua folha, quando você for fazer as suas devocionais, as suas anotações, você continuar aí nessa meditação, esse quadro para hoje, para nós vermos. Jonas capítulo 3. Peço aos irmãos que abram a sua Bíblia. Importante. Pastor, desse quadro, talvez eu não tenha, pastor, alguns livros. Essa avaliação que você vai fazer, tá? Talvez eu não sabia de alguns livros, mas outros eu sabia. Por exemplo, faça essa avaliação. Eu sabia que Neemias não acontecia no período da Terra Prometida. É importante. Eu já vou dar o resultado dessa avaliação sua. Se você fez essa avaliação, pastor, eu tenho certeza que Neemias não aconteceu no período da Terra Prometida. Aí, joia, está caminhando bem. Se você confundiu nesse livro específico, né? Por que específico? Porque ele conta de
de algo muito marcante, que foi a construção dos muros, precisa fazer uma avaliação aí, tá? Então, essa semana, dá uma olhada. Eu não, acho que sobraram algumas folhas aqui, apesar que alguns irmãos não vieram hoje. Se você quiser uma folha em branco para você tentar preencher sem anotar, sem olhar suas anotações, está aqui, tá? Importante, irmãos, esse quadro precisa ser base para você. Esse quadro precisa ser base para você. Tá bom? Gênesis não. Jonas, capítulo 3. Jonas está na Bíblia aí, irmãos. Achei, pastor, eu achei. Que isso, pastor. Tá claro que o Jonas é um profeta menor. Jonas aconteceu lá no período da Terra Prometida. Jonas era um profeta de Gat e Efer, lá no Reino do Norte. Não é isso? Eu tinha todas essas informações, sim? Tá bom, não vou perguntar mais. Né? Capítulo 3 de Jonas. Vamos lá, queridos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te e vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive: Por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Capítulo 3, hein? Capítulo 3 é para ser lido por nós como um espelho, irmãos. Como um espelho. Como assim, pastor? Você, às vezes, achou que você fosse bonzinho e merecia a salvação do Senhor. Mas todos nós somos maus, queridos. E nós percebemos isso com mais clareza. Aliás, com a clareza que nós podemos enxergar depois de convertido. Depois de convertido, você começa a olhar para o seu coração e falar assim: olha como eu sou mau. Essa reflexão que cada um de nós precisa fazer é nós olharmos para o capítulo 3 e falar assim: Nínive, lembra lá dos adjetivos que nós vimos de Nínive? Cidade má, uma cidade mentirosa, uma cidade maliciosa. Nós vimos todas aquelas características de Nínive. Acontece que Deus tinha um plano para Nínive. Essa era a questão, queridos. Deus iria salvar Nínive. Mas eu queria que você refletisse sobre algo. Olha só, queridos. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Por que segunda vez? Pastor, veio a segunda vez porque veio a primeira, né? Olha, ele se escondeu. Qual a atitude do Jonas, queridos? Agora alguém leia o versículo 8 do capítulo 2, por favor. O que chama atenção nesse versículo, queridos? Capítulo 2, versículo 8. O que chama atenção? O que salta nesse versículo?
Exatamente. Vamos fechar numa frase. Vamos formular uma frase com esse versículo. Uma certeza que você pode falar para alguém que esse versículo expressa. Deus é misericordioso. Ah, irmãos, quem está dizendo isso? Aonde? Deus é misericordioso. Fica claro no versículo 8? Jonas disse isso no ventre do grande peixe? Ué, Jonas sabia ou não sabia? Tinha certeza disso ou não tinha? E por que ele não foi pregar para Nínive? Sei lá, pastor. Ele ficou com medo? Foi rebeldia? O livro diz que ele não foi, queridos. Pronto, é isso. Porque é o seguinte, talvez achava que o povo não merecia, que a questão de todo o livro da Bíblia não é o Jonas. É Deus. Não é Paulo. É Deus. Não é Pedro. É Deus. Não é Abacuque, não é Sofonias, não é Esdras, não é Ruth, não é Samuel. Essas pessoas são instrumentos na mão de Deus. É o que precisa ficar claro para você. Jonas, orando, ele diz: o Senhor é misericordioso. Eu sei disso. Acontece que Deus havia falado com ele no capítulo 1 para ele ir pregar para Nínive. Quando você prega para alguém, o que você demonstra para essa pessoa? Misericórdia. Misericórdia. Ainda que você chegue para a pessoa e diga assim: olha, se você continuar nessa batida, isso é misericórdia ainda, queridos. Por isso que evangelizar não é simplesmente você dizer versículos. Não é isso. Não é isso evangelizar, queridos. Evangelizar é você entender a profundidade da verdade que você está pregando. É você entender para aquela pessoa que a mensagem que você está dizendo para ela, ela tem duas possibilidades. Quais são as duas possibilidades da mensagem quando você prega o evangelho para alguém? Salvação ou condenação. Ponto, é isso. Acontece que Deus pode salvar essa pessoa que você está pensando agora, que você de repente tem contato com ela, você prega o evangelho para ela e parece que o coração dela é duro, esse coração Deus não converte. Deus pode ter misericórdia dessa pessoa? Qual a ação de Deus que marca, o ato de Deus que marca a misericórdia de Deus pela humanidade? Jesus Cristo na cruz, queridos. João 3,16. Cita para mim de cor. Bem, você está tímido, mas eu sei que você sabe desse versículo. Entende a profundidade desse versículo? Eu aconselho você a decorar versículos. Aconselho você a decorar versículos. Vou falar de novo. Aconselho você a decorar versículos. Mas entenda o versículo que você está decorando. Porque senão, a gente usa o versículo como varinha mágica. Você fala o versículo, a palavra de Deus tem poder. Você cita o versículo. Cuidado com isso. Cuidado. É muito mais poderoso. E não é varinha mágica nenhuma. Quando você entende Jonas, você olha para João 3,16, você fala assim, peraí, Deus amou o mundo de tal maneira. Porque Deus é misericordioso. Esse mundo ainda está tendo oportunidade. A porta não está aberta ali? Outras igrejas não estão pregando o evangelho? Outros irmãos não estão morrendo por Cristo no mundo? Entende, queridos? É isso que eu quero que seja base para você. Você seja um cristão maduro. Quando você vai falar da verdade, não é irreverência, não é brincadeira, não é persuasão, não é dureza que vai converter o coração daquela pessoa. São esses princípios de Deus aplicados no seu evangelismo, no seu ensino, no seu discipulado. Jonas sabia da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso. Deus é misericordioso.
Não é à toa que quem estava sendo alvo da misericórdia de Deus, nesse momento da oração? Ele mesmo. O que tinha acontecido com Jonas? Hã? O que tinha acontecido com Jonas? Tinha sido engolido por um peixe. Então o peixe estava onde? No mar. O mar estava como? O mar estava revolto. Então o Jonas podia morrer, sim ou não? Ué, pastor, se ele cai no mar, o mar está revolto, provavelmente ele iria morrer. Jonas foi alvo da misericórdia de Deus. Só que agora, queridos, acontece o seguinte: uma coisa é você entender os princípios, outra coisa é você viver os princípios. Isso é ser cristão. Ser cristão, ainda que nós tenhamos o conhecimento, e é preciso que nós tenhamos, né? Na toa que 2 Pedro, final da carta, Pedro vai falar para a gente crescer na graça e no conhecimento. Claro que é importante, né? O povo perecia porque estava faltando ensino. É importante esse ensino. Esse ensino, ele tem que fazer com que você entenda e viva. Jonas era um profeta. Ele sabia que Deus era misericordioso. Tanto no capítulo 2, capítulo 4, ele vai falar sobre isso, sobre a misericórdia de Deus. Agora, Jonas precisava ter um relacionamento com Deus a ponto de falar, eu vou pregar em Nínive. Se foi por medo, como os irmãos citaram, se foi por rebeldia, né? Se foi por não querer que os ninivitas fossem convertidos, nós vamos especular e aí é perigoso. Acontece o seguinte, a ordem do Senhor era, prega os ninivitas. Esse é o ponto. Deus falou a segunda vez com ele, demonstrando a sua misericórdia, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Não mudou a mensagem, Jonas. A mensagem é que Nínive será subvertida. E você vai pregar essa mensagem. Mas os ninivitas são perigosos. E aí? Os ninivitas são maus. E aí? Os ninivitas não são merecedores. E aí? Qual que era o papel de Jonas? Pregar a palavra. Qual que é o seu papel, meu irmão? Qual que é sabe, é preciso que cada um de nós reflita sobre o que Deus me chamou. Para que Deus me chamou? O que Deus está fazendo na minha vida? Como Deus tem me confrontado com essa verdade? Repetidas vezes o pastor, o irmão Tiago, o pastor Kevin, as reuniões de oração, as reuniões de homens e mulheres, Deus tem falado sobre isso. Deus tem falado sobre isso. Por que, Senhor? O que você está querendo dizer isso comigo? O que eu estou precisando aprender? Se hoje eu fui salvo com essa idade que eu tenho, na realidade que eu tenho, no momento que eu estou vivendo, por que, Senhor? Por quê? O que eu preciso fazer que eu não estou fazendo? Já fez essas perguntas para Deus? Já fez essas perguntas? Será que você está fazendo a vontade de Deus ou você está tomando o caminho do barquinho para Tarsis? E não fazer a vontade de Deus? Acontece que Deus deu a ordem, querido. Para quem seria destinado, está no controle de Deus. Entendo eu, que Jonas sabia que Nínive poderia ser convertido. Porque diz que Deus é misericordioso. E é exatamente isso que acontece no capítulo 3, queridos. Vamos caminhar, semana que vem nós vamos voltar com mais detalhes no capítulo 3, mas eu quero caminhar um pouquinho mais com os irmãos. Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia. E pregava. E dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Alguém leia a primeira frase do versículo 5. Até aí. Os ninivitas creram em Deus. Isso não tem que trazer para nós felicidade? O que você deseja quando você prega o evangelho? Ah, pastor, meu desejo é condenar. Ah, eu desejo condenar. Quando eu estou pregando o evangelho, olha, gosto de falar para a pessoa que ela vai para o inferno. Por que não seja esse seu desejo? Seu desejo é que as pessoas creiam. E Deus promove essa mudança, essa transformação da cidade dos ninivitas. Eles creram. Queridos, os ninivitas, né? Nós vimos lá, é a capital do Império Assírio, né? Já tinha ouvido falar do povo de Israel.
já confrontou Israel, o tal do Senaqueribe lá, né? Queria invadir no período de Ezequias. Então eles sabiam que eram judeus, sabiam do Deus dos judeus. Agora acontece que chega um homem lá, chega um judeu e começa a pregar que Nínive vai ser destruída. Eles creem em Deus. Eles não creem em Jonas. Eles creem em Deus. Eles creem na verdade que está sendo pregada. Eles creem que Deus condena. Vocês prestaram atenção na fala do rei? De lá de Nínive? O que ele diz que te chama atenção? Lá no mandato dele, lá do decreto. O que te chama atenção? Dá uma dica para você, lá no versículo 8, finalzinho do versículo 8. O quê? Isso, irmãos, quem em Deus não é só participar de uma igreja evangélica. Quem em Deus não é você deixar de um culto que você fazia antigamente e agora você faz na igreja. Quem em Deus é você reconhecer que você é mau. Isso é evangelho. O evangelho é você falar para a pessoa, olha, você está precisando de Cristo, porque é o seguinte, a sua vida financeira como é que está? Você está doente? Inclusive, vou fazer um parênteses aqui, queridos. Um ministério muito rico, espero no Senhor que possamos fazer no futuro, é a capelania, né? Hospitalar. Capelania. Eu falei rápido agora. Capelania hospitalar é uma bênção, né? Pessoas lá estão sofrendo e elas literalmente estão olhando para o alto, né? Porque estão deitadas, né? Só que é um perigo também. É um perigo. Porque até lá, às vezes você vai oferecer, entre aspas, tá? Vou usar essa palavra, oferecer salvação para a pessoa, e naquela situação, você não chega para essa pessoa e fala assim, você é mau. Pastor, está doente, pastor. Como é que a gente vai falar? A pessoa está morrendo. Pois é, queridos. A pessoa precisa entender que ela carece da salvação em Cristo Jesus. Entende, irmãos? Por isso que quando nós falamos de pregar o evangelho, de evangelizar, de falar do Senhor, pode ser uma coisa pequena. É muito profundo isso. Quando você vai falar para a pessoa chega assim, não, pois é, eu preciso ir para a igreja mesmo. Já ouviu isso? Já ouviu várias vezes, eu preciso ir para a igreja mesmo. Preciso acertar as coisas na minha vida. Não, queridos. Leva a pessoa a entender que ela precisa de Cristo. Que ela carece da graça de Deus. Leve essa pessoa a entender que ela está contra Deus. Que ela é desobediente. Que ela não agrada a Deus. Que ela não crê em Jesus. Ela pode falar de qualquer que seja a divindade, mas ela precisa arrepender-se de quem ela é. Isso é evangelho, irmãos. Por isso, quando você vê uma pessoa convertida, você fala assim, olha, essa pessoa mudou mesmo. Não são só comportamentos. Irmãos, comportamento, perdão da palavra aqui, tá? Comportamento, até um cachorrinho muda. Comportamento, ele aprendeu que se ele ficar sentadinho, ele abre a boquinha, você coloca um negocinho. Fala, beleza. A próxima vez ele vai instintivamente, né? Instintivamente, ele vê, na hora que eu sento eu ganho. Aí você dá. Aí daqui a pouco ele já sabe, você chamou lá, olha como eu ensinei. Aí a pessoa até fala, o cachorro é inteligente. Deixa pra lá, tudo bem, deixa os bichinhos pra lá. Dá. Às vezes nós fazemos isso com pessoas, irmão. Vem pra igreja que você tem. Vem que a igreja dá. Vem que a igreja faz. Irmão. Prega pra essa pessoa falando assim, você é mau, você está aqui para adorar. O meu desejo é que todos vocês, quando saírem de casa, o desejo de vocês vai ser, eu vou adorar a Deus. Eu vou aprender mais do Senhor, eu vou adorar o meu Senhor, porque durante a semana o Senhor vem cuidando de mim, eu venho dependendo do Senhor, eu venho orando, eu venho lendo a palavra dele, e quando eu me reúno em comunhão com a igreja, é porque o povo que está lá pensa da mesma forma que eu. Ambos estamos lutando contra os nossos pecados e vamos adorar a Deus. Ou você acha que você é bonzinho? Nós vamos terminar aqui a nossa aula, mas é importante, queridos, é importante. Olha,
e se converterão cada um dos seus maus caminhos e da violência que há nas suas mãos. O rei de Nínive sabia quão eles eram maus. Quem sabe? Essa pergunta, queridos, essa pergunta me emociona. Essa pergunta mexe comigo. Quem sabe Deus se voltará? Pensa nisso, queridos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, por essa manhã, obrigado pela bênção que podemos refletir sobre o cuidado do Senhor durante toda a história, Pai. Pai, ajuda-nos a afirmar a nossa fé, Senhor Deus. Que nós conhecemos sobre os livros que nós já vimos, nós já olhamos, Senhor Deus. Que os princípios que aprendemos, Senhor Deus, a verdade que nós conhecemos acerca do Senhor, Pai, transforme cada dia, Senhor Deus, nosso coração e a nossa mente. Ajuda-nos, Senhor Deus, a viver dependente do Senhor, entendendo que o Senhor cuidou de todas as coisas desde o princípio e tem cuidado de nós. Pai, nós ouvimos hoje sobre o poder do Senhor, sobre a misericórdia do Senhor, sobre o cuidado do Senhor. Nós queremos reconhecer na nossa semana o quão o Senhor tem cuidado de nós. Primeiramente, Senhor, queremos diante do Senhor reconhecer a salvação em Cristo Jesus. O Senhor foi misericordioso em nos salvar. Nós sabemos o quão nós somos maus. Mas o Senhor agiu tão grande misericórdia. Obrigado, Deus, por isso. Obrigado, Senhor, por esse tão grande amor. Queremos viver, Pai, para te honrar e te glorificar. Abençoa-nos, Deus. Que esses princípios que nós ouvimos, refletimos e aprendemos, seja vivido nos nossos dias. Louvado seja o teu nome, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.